Olá, bem-vindo à reflexão do dia. Mais ou menos 1 bilhão de trabalhadores irão sofrer o desemprego por causa da pandemia, segundo a Organização Internacional do Trabalho. 15 milhões de trabalhadores informais já fizeram um cadastro para receber o auxílio do governo de R$ 600. Um outro ponto aqui que eu quero conversar com vocês é a respeito do fundo eleitoral e o fundo partidário. Por quê? Porque um juiz lá de Brasília, da 4ª Vara Civil, um juiz federal, ele determinou que o fundo eleitoral, o fundo partidário, fosse destinado ao combate ao coronavírus e também ao combate da crise econômica que nós estamos passando, que nós estamos sofrendo. Esse juiz determinou isso por causa de um pedido de um advogado de São Paulo, com uma ação popular, de que esse dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, fosse destinado para esse combate ao coronavírus e à crise econômica. Para você ter ideia, o fundo eleitoral ele vem da contribuição do povo, ou seja, nós pagamos os impostos e os nossos impostos, uma parte dele, o executivo pega uma parte desses impostos que o executivo recebe e, no caso, destina ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Okay? Lembrando que até 2017, esses partidos podiam receber dinheiros de empresas privadas, mas por causa da corrupção e tudo isso, mudou a reforma política, ela fez com que acabasse essa contribuição privada e agora passa a ser uma contribuição pública, ou seja, nós, trabalhadores, contribuímos para manter os partidos políticos e também manter a campanha eleitoral. Para você ter ideia, o fundo partidário que sai do nosso bolso, ele por ano dá R$ 1 bilhão. O fundo eleitoral, que é para os partidos políticos manter aquele ano eleitoral, dá aproximadamente R$ 2 bilhões por ano. É muito dinheiro que esses partidos políticos recebem. Por isso que no Brasil tem mais de 23 partidos políticos, não é à toa. Okay? E você sabia, eu não tenho dúvida, né? Mas você sabia que um advogado da União, que no caso defende lá os partidos políticos, está recorrendo isso. Ele está recorrendo para que o dinheiro não seja destinado ao combate ao coronavírus e à crise econômica. Porque esse dinheiro, ele, uma vez determinado pelo juiz, ele vai direto para o chefe de Estado, ou seja, o Poder Executivo. O presidente, ele vai ter esse dinheiro para poder distribuir para combater o coronavírus e a crise econômica. Então, mas eu não duvido, como eu estou falando aqui, que os partidos políticos vão recorrer. Mesmo não precisando. Para você ter ideia, um deputado federal não recebe menos de R$ 26 mil. E tem uma pesquisa que o Lúcio Vaz, do Gazeta do Povo, fez. Por mês, um deputado custa 278 mil, é uma despesa de 278 mil no sentido dos impostos e a contribuição, o salário que nós pagamos a eles, aí um custo de 278 mil. E 3,3 milhões por ano, um deputado. Mas lembrando que, ou seja, nós pagamos eles. Lembrando que tem 513 deputados federais lá no Congresso. E com isso pode-se chegar aí a mais ou menos aproximadamente a 1,7 bilhões por ano de custo que nós temos para bancar o Congresso do Federal, o deputado federal. Isso sem falar
os deputados estadual, os senadores, aí prefeito, governadores, aí vai. É muito dinheiro que se gasta para bancar essa classe política, né? E que o fundo eleitoral e o fundo partidário não faria falta para eles, mas eu não tenho dúvida que eles vão recorrer. Tá? E o que isso tem a ver conosco, igreja? Assim, hoje existe milhares e milhares de igrejas. E tem aquelas igrejas que são top, né? Não vou falar aqui o nome das igrejas, sentido para não ficar aqui constrangendo ninguém, mas nós sabemos que existem igrejas no Brasil que são riquíssimas, né? E que muitos pastores desses aí recebem muito mais do que o deputado, muito mais do que o deputado. E há um custo aí muito grande que vem de uma contribuição do povo também, porque o povo que dá a sua oferta e o seu dízimo, né? Tem igreja que cobra dízimo, tem igreja que não cobra o dízimo, mas eu estou falando no geral, oferta e dízimo, que são uma contribuição do membro da igreja. E aí se pergunta, será que existe dentro das igrejas pessoas desempregadas? Pessoas que estão sofrendo com esse coronavírus, pessoas que estão precisando de alimento. Existem empresários dentro das igrejas que estão fechando a porta por causa dessa determinação de quarentena. Existem pessoas que, de fato, estão necessitadas nesse momento dentro das igrejas. Eu acredito que sim. Então, esse é o momento da igreja agir diferente da política, dos políticos. Esse é o momento da igreja mostrar quem de fato somos. O que significa a comunidade igreja? E aí nós vamos ler algumas passagens aqui para nós refletirmos sobre isso. Em Atos capítulo 2, versículo 42, Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: lá em Atos, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja começou ali. E no versículo 42, depois do batismo de quase 3.000 pessoas, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Guarda isso, contando com a simpatia de todo o povo. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 9 e o 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos pensar sobre isso.
Lá em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram e resolveram ficar mais tempo na cidade de Jerusalém. Por isso, e estavam passando por necessidade. Então, os irmãos que tinham condição ajudaram aqueles necessitados. Em Atos capítulo 4, que nós acabamos de ler, lá o número de 3.000 pessoas cresceu para 5.000 pessoas. O que é interessante é que lá diz que não havia nenhum necessitado no meio deles. Então, essa ação da igreja, essa ação dos irmãos ajudando o outro, fez com que o povo sentisse o quê? Simpatia. O povo não falava palavras como nós falamos hoje. Ah, você vai para a igreja para dar dinheiro ao pastor. Ah, aquele pastor que comprou um avião, que comprou um terreno com o dinheiro da igreja. Não havia crítica naquela época à igreja em referente o povo para com a igreja. Pelo contrário, o povo achava aquilo interessante, gostava do que a igreja estava fazendo e cada dia pessoas iam se convertendo. E o texto de Atos capítulo 11 diz que houve fome no mundo, mas a igreja resolveu ajudar os irmãos necessitados. Em Gálatas capítulo 6 diz que devemos ajudar todos. A gente vai ajudar pessoas até de fora, que não é da igreja, mas principalmente pessoas da igreja, o texto diz. Os irmãos da família da fé. O que nós estamos fazendo com os membros da igreja hoje, no período de coronavírus? Será que existem pessoas dentro da igreja desempregadas? Existem pessoas passando fome? O dinheiro que essas pessoas contribuíram durante anos, será que não dá para ser destinado a esses irmãos? Ou nós estamos deixando que o governo sustente esses irmãos? Se você pertence a uma igreja que é milionária, que tem aquele prédio gigantesco, né? que são prédios e mais prédios construídos, essa igreja que tem muito dinheiro e que o pastor é milionário, será que não dá para ele vender pelo menos um anel dele? Uma aliança que ele tem de ouro, não dá para ele vender para ajudar esses irmãos que estão desempregados, passando fome? Vamos refletir sobre isso. A gente critica muito os políticos, mas nós temos que ser diferente. É uma reflexão que temos que ter hoje. O que nós, como igreja, estamos fazendo aos irmãos que estão desempregados, precisando de uma cesta básica? Não venhamos deixar somente o governo agir. Vamos agir, ser diferente dos políticos. Que Deus abençoe a todos para essa reflexão do dia.